Então, bom dia a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, segunda-feira, 26 de abril, turma do horário AB Manhã. Pessoal, nossa proposta de hoje é falar sobre elementos de transmissão de potência. São os elementos móveis dos máquinas, equipamentos, responsáveis por transmitir energia, potência, entre eixos e elementos, a fim de gerar algum ganho, não só movimento, mas na questão de elevação de potência, redução, variação de velocidade, vamos falar assim, variação da potência. Nós vamos falar então hoje sobre polias, engrenagens e rodas dentadas, conhecidas como as correntes. Vou falar primeiro sobre polias, correias, polias para transmissão de potência. Tá? Primeiramente, o que é uma correia? Correia é uma cinta de um material resistente, flexível. Antigamente, no início, né, da transmissão de potência, ali, primeira revolução industrial, se utilizava muito o couro como uma correia, um elemento flexível de transmissão de potência. Ao longo do tempo, essa parte animal foi retirada. Hoje em dia se usa muito essa lona aramada, juntamente com borracha e outros revestimentos, que serve para transmitir força e movimento entre polias. Ah, professor, mas o que é uma polia? Polia é uma roda, que pode ser metálica ou não, tá? Lisa, pode ser lisa, dentada ou sulcada, ela vai ter um canal na sua extremidade e na sua periferia, ligada, né, a um eixo rotativo e acionada por uma correia, a fim de transmitir movimento. Então, a correia e a corrente são elementos que trabalham em parceria, trabalham em dupla, sempre trabalham juntos. Uma polia sozinha não transmite movimento, uma correia sozinha não transmite movimento. Uma combinação de uma correia com duas ou mais polias, você transmite movimento, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de correias, a gente fala de alguns tipos, talvez a mais comum, mais visualmente assim conhecida, seja uma correia plana, tá? Nada mais é do que uma cinta, então você pode encontrar ela já num tamanho fechado ou aberta, e você faz a união dela, o fechamento, tá? E aí o que você tem aqui, por exemplo, ó, veja que nós temos as polias, são esses de tambores, né, aqui, ó, ligadas aos eixos, e quem transmite movimento entre elas é o elemento flexível, que é justamente a nossa correia, que está aqui entre cor verde e amarelo. Então veja aqui, a potência desta polia ligada a este motor elétrico é transmitida para essa polia maior por meio do atrito gerado entre as polias e a correia, tá? Tem um videozinho aqui, ele vai abrir no outra janela. Talvez, para vocês compreenderem, ela está em alta velocidade, então parece que está parada, mas ela está girando, tá? Então veja que daqui do motor elétrico, ó, essa polia, a correia, né, passa por essa polia, transmite o movimento ao elemento. Quando você fala, professor, que ela é flexível, né? A flexibilidade dela é em função geométrica, tá? Ela não expande e nem contrai, ela é estaticamente presa, porque internamente a ela, eu vou mostrar para vocês, nós temos alguns arames ou fibras de resina que fazem com que ela tenha uma rigidez na questão da dilatação, mas a flexibilidade dela é apenas geométrica, tá? Então ela transmite movimento aí entre polias, né, ó, entre eixos. Então aqui seria a polia e o eixo motor, e aqui seria a polia ligada ao eixo movido. A tradução é feita por meio da correia. Okay? Correia plana é apenas um dos modelos, existem diversos outros, tá? Existem as correias planas também para transporte e trabalho em movimento. Então, você pode ter ela puramente lisa, vocês já devem ter visto ali, por exemplo, no caixa do supermercado, quando você coloca suas compras e as compras andam, né, até próximo ao atendente, ali você tem uma esteira de correia plana, né? Tem algumas dotadas de dentes, abas, que ajudam no transporte, elevação de carga, o material. Se não tivesse, o material ficar escorregando aqui, acumulando aqui embaixo, que ela empurra lá para cima. Ah, professor, mas como a correia ela pega essa geometria? Tem aqui um canal onde ela anda dentro.
E essa aqui, ela tem os roletes que faz tipo um canal para a gente transportar material. Então, o material fica concentrado aqui no centro, material granulado, areia, pedra, assim por diante. E aí faz o transporte desse elemento. Então, um videozinho aqui, ele mostra uma correia transportadora associada a um centro de distribuição. Então, hoje, por exemplo, tecnicamente você compra lá um negócio na internet, chega nos correios, chega num central de distribuição, é dessa forma aí que ela vai ser transportada, catalogada, distribuída, né, dentro do processo. Esse vídeo eu achei interessante, que ele vai mostrar algumas características. Ó. Daqui para cá eles mudam a correia, e aí aqui, essa aqui é um trecho inclinado, que faz a elevação. Não só algumas curiosidades. Aqui não é que ela é cônica, ela é larga aqui, ó, só que ela tem essas guias que fazem um afunilamento, né? Isso aqui é corrente, viu, pessoal? Esse que está passando aqui do lado, ó. Ah, professor, como ela faz essa curva aqui, esse S aí? Não é que ela faz um S, tem as guias e a correia está embaixo. E aí ela faz essa trajetória em função das guias. Aqui é só um direcionador, eu achei interessante, eu coloquei. Eu vou mostrar outro para vocês. Pronto, vamos trocar o vídeo aqui. Esse segundo vídeo, deixa eu ver se vocês vão escutar o áudio. Eu vou dar, vai começar, mas eu vou dar pausa. Só um instante. Vocês vão entender já já esse vídeo. Sistema de... Vamos lá. O sistema de transporte de minérios do Porto do Pecém já entrou em operação. São 12 quilômetros de correias transportadoras com capacidade para conduzir até 2.400 toneladas de minérios por hora, respeitando o meio ambiente. Mais uma obra de um governo que faz mais no presente para que o Ceará continue fazendo mais no futuro. Governo do Estado, construindo um novo Ceará. Não sei se vocês já escutaram falar, na siderúrgica do Pecém, lá eles têm uma correia transportadora que ela vem lá do cais, né? O navio encosta lá, trazendo minério de ferro ou coque, muitas vezes. E aí esse material ele é colocado na correia. E essa correia ela tem um trajetório, um caminho que ela percorre de 12 quilômetros, né? Até chegar siderúrgica. Então aqui já é lá no pier, lá, né? Ela vem lá do navio, entra em terra. Aqui são as seções, elas são várias seções, não é uma única correia que vai e volta, são trechos, né? Que fica mais fácil a manutenção, você manter o sistema. Tem trechos lá que ela tem uma velocidade mais elevada. Então aqui, ó, isso aqui ela vai indo até lá, a termoelétrica, a siderúrgica, chega na termoelétrica, se eu não me engano, é carvão da termoelétrica. E aí ela vai transportando material até lá. Então, a correia transportadora aí que nós temos aqui no estado. Ó. Que a correia passando, ó, tem um momento lá que ela fecha. Eles dobram, né, a correia para ela ficar fechada por causa de uma poeira, né, para o meio ambiente, para o meio. É bem interessante o projeto. Tá? É a maior do mundo? Não, tem outras bem maiores. Isso aqui é uma coisa interessante, acho que vocês estão conseguindo ver o vídeo aí. Já é uma parte de automação de correias, onde você trabalha posicionamento de elementos. Ah, professor, tem uma rodinha aí embaixo dessa caixa e a gente acha que ela está andando sozinha. Não, não tem uma rodinha. É uma caixa normal. E aí a esteira ela faz essa questão dos posicionamentos. Alguém conseguiu compreender como isso funciona ou não? Vibração? Não, não. Que na correia, ó, se você observar, deixa eu ver, ó, tem umas esferas aqui, né? Ó. Então ela tem um elo, tem uma esferazinha aqui, e aqui embaixo tem outras duas correias, ó. Tem uma aqui e tem outra aqui embaixo. Então, quando ele quer que ela venha para cá, essas esferas tocam essa correia. Então, ele liga essa correia, a caixinha empurra ela para cá.
quando eu quero levar ela para lá, eu desligo as de baixo e ando somente a de cima. Então, na combinação de movimentações entre as correias, eu consigo posicionar a caixa. Tanto que, se você observar ela aqui, ela anda mais rápido do que a correia, ó. Conforme... Isso é porque tem duas correias, tem uma lá e uma aqui, aí ele inverte, ó. Quando ele avança aqui nesse sentido, de novo, ó, ela anda mais rápido que a correia. Aqui não, ó, voltando aqui, você vai ver que ela tem uma velocidade maior, justamente por causa das esferas. É uma forma de posicionamento. Tem outros? Tem, eu vou mostrar para vocês. Ó, essa aqui, ó, já é um outro conjunto, que são rodinhas fixas, que aí ele faz uma jogada já de organização. Geralmente, você vê isso aqui quando você tem um organizador automático de pallet, por exemplo, né? Ou um raciocínio lógico lá onde você vai jogar as caixas. E esse aqui é um outro modelo também que ele faz, além do direcionamento da caixa, o posicionamento. Olha lá, então ele vira a caixa, ó, se necessário, e faz a distribuição aí para montar um pallet, montar algum elemento, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma consciência de como é possível você criar diversos mecanismos, sistemas, utilizando esses elementos que a gente estuda. Saindo das correias planas, vamos falar sobre correias cilíndricas, tá? Elas não são tão comercialmente utilizadas, não são tão industrialmente aplicadas. Ela, geralmente, você vê ela em dispositivos eletrônicos, dentro de pequenos mecanismos. São correias que conseguem transmitir uma potência e trabalham em velocidades extremamente altas. Então, é um perfil muito interessante. Eu coloquei até um exemplo de um HD antigo aqui, ó. Você tinha lá a movimentação de disco rígido do motor para o HD por meio de uma correia cilíndrica. Então, não é tão usual, mas é muito utilizado. Esse vídeo aqui é só um ilustrativo. Aqui tem um ponto interessante. Só voltar um pouquinho aqui antes de ele colocar a correia. Olha a emenda aqui, ó. Então, uma correia dessa, geralmente você compra a seção e faz o fechamento, né? Você faz a montagem dela e ela transmite movimento. Logicamente que aqui na polia, aonde ela vai fazer o assento, onde ela vai encostar, se você tem uma polia, uma correia cilíndrica, o canal, que a gente chama de gorne, ali da correia, ela tem que ser cilíndrico também, tá? Caixa aí, ó. Aí ela transmite movimento entre as polias por meio do atrito. Então, você vê que é uma máquina operacional, tipo, de uma certa potência, e aí transmite o movimento. Ok? Correias tipo V, essa aqui sim, é uma das mais empregadas e utilizadas dentro da indústria, tá? A correia tipo V, ela tem um canal, ela tem uma geometria meio hexagonal. Só pegar aqui meu lápis aqui para riscar para vocês. Ela tem uma geometria hexagonal que a gente fala, né? Aqui, ó, um trapézio, na verdade, desculpa. Ela é trapezoidal. E o interessante é que o canal da correia ou da polia, aonde ela trabalha, tem essa mesma inclinação aqui na lateral. Só que a correia, quando está trabalhando, ela não toca o fundo da polia. Ela toca somente as laterais. Então, a polia, esse azul seria a polia, o vermelho seria a correia. A região de atrito entre a polia e a correia é esse contato aqui, ó, entre as laterais da correia e a lateral ali da polia. A polia, ela não toca o fundo. Se ela toca o fundo, ela perde atrito. Então, aqui ela sempre está pressionada. E ela tem uma denominação V por causa dessa geometria angular aqui, tá? Só apagando aqui. Tem um videozinho aqui na Correia V, tem. Que é bem interessante. Eu vou falar para vocês também conjunto de correias, tá? Lá em elementos de máquina, vocês vão aprender a calcular a potência que uma correia é capaz de transmitir e a quantidade de correias necessárias para transmitir a potência. Isso aqui é uma turbina hidráulica, mas eu vou explicar para vocês aí já já. Vai chegar no vídeo aí. Ó, são duas polias, uma polia menor e uma polia maior.
tá? E veja que é feita a transmissão de movimento entre elas por meio do elemento flexível, que é a correia. A correia ela fica percorrendo aqui, transmitindo o movimento de uma outra. A grande jogada, pessoal, das correias, das engrenagens, né, da transmissão de potência, é você poder fazer variações de velocidade. Então, veja assim, ó, eu vou dar exemplos hipotéticos. Digamos que ela tem aqui um valor X de diâmetro e aqui um valor 10x de diâmetro. Então, tecnicamente, você está ampliando aqui a velocidade em 10 vezes, porque cada uma volta dessa, essa aqui vai dar 10 voltas. E aí você faz uma elevação de potência, elevação de velocidade, a redução de velocidade, conforme a necessidade do seu projeto. E aí a polia, juntamente com as correias, trabalhando em conjunto, elas são responsáveis pela transmissão desse movimento. É uma relação bem interessante. Essas características da mecânica, né, que permitem essas variações, é justamente quando você vê lá um motor de menor potência tendo capacidade de empregar uma energia elevada, ou seja, ele fornecer uma potência elevada para um sistema. Existe uma relação muito interessante, que ela sempre deve ser levada em consideração, bastante, quando você fala aqui de velocidade, então, vou colocar aqui, ó, velocidade e... Velocidade seria RPM, né? Vou colocar dessa forma aqui, eu vou explicar melhor para vocês. RPM associado ao torque, né? Ó, vou colocar aqui maiúsculo. Acabou ficando maiúsculo, mas não tem problema. O torque, que seria uma potência, por exemplo, em newtons, né? Newton metro, vou colocar Newton metro aqui. Ou assim, Newton metro. Newton maiúsculo, Newton metro. Isso aqui é uma relação muito interessante, porque o que acontece? Quando você tem lá uma transmissão de correias e polias para ganho de potência, então o que acontece? Você vai ter, se eu quero aumentar a minha potência, põe amarela aqui, vamos usar outra cor. Se eu quero aumentar a minha potência, consequentemente a minha velocidade diminui. Elas são inversamente proporcionais. Então, diminuo a velocidade para aumentar o torque. E se eu quiser, não, eu quero aumentar a minha velocidade. Então, consequentemente, você diminui o seu torque. Tá? Essa aqui é uma relação muito interessante, vocês vão aprender a calcular isso aí lá. E essa é a grande jogada. Então, por exemplo, eu vou falar de números teóricos e não considerando a eficiência. Não são 100% eficientes, porque existem as perdas, né? A dissipação de energia. Mas vamos lá, digamos que essa aqui seja a motora e aqui sejam as movidas. Que essas movidas têm o dobro do diâmetro da motora. Então, por exemplo, se essa aqui está rodando a 100 RPMs, essas duas vão rodar a 50. Opa, então eu estou fazendo aqui uma redução de velocidade. Isso. Consequentemente, eu estou aumentando meu torque. Então, se aqui eu tenho 1 Nm, aqui, teoricamente, eu vou ter 2 Nm, com a velocidade menor, mais um torque maior. Tá? Ah, professor, por que teoricamente? Porque existem as perdas, dissipação de energia, atrito, calor, e aí você tem uma eficiência. Quando você fala em correia V, você pode ter aí até 98% de eficiência. Logicamente que precisa de manutenção, reparos, porque senão ao longo do tempo essa eficiência vai decaindo. Vocês já devem ter visto, por exemplo, algum carro que, com o tempo, quando você liga ele ou acelera, tem uma correia lá no motor que faz um barulho estridente, né? Aquele grito. Ali a correia ela já está desgastada, perdendo atrito, ou você passou numa região muito úmida, molhada, uma poça d'água, imergiu o motor do carro na água, e aí a água, quando entra entre a correia e a polia, perde atrito e ela faz aquele barulho. Então, ali está ocorrendo uma transmissão de potência. Essa aqui já é uma derivação da correia V, que é a V-Rex. É uma correia V que ela tem a geometria dos dois lados, tá? Essa nossa primeira V, ela tem o outro lado plano. Então, veja que os contatos aqui das polias são todos internos a ela, né? Tudo a região interna. Já a V-Rex, ela permite também contato externo.
Então, olha como é interessante. Vou voltar um slide e explicar primeiro uma coisa. Se você observar aqui, ó, todas as polias estarão girando no mesmo sentido. Ó. Se ela gira aqui no horário, ela empurra a correia aqui, né, para girar no horário, que vem para cá, ó, também gira no horário. Então, dessa forma, todas giram no mesmo sentido. Se você vier aqui para uma VREX e colocar polias auxiliadoras, veja que ela vai inverter a rotação entre essa e essa, porque aqui ó, ela está pegando internamente, vem a correia, ó, interno. Quando chega aqui, ela pega externamente, ó, externo, interno e volta para o interno. E dessa forma você inverte o sentido de rotação. Tá? Opa! Correias V múltiplas ou polycham. Dependendo da aplicação que você tiver, se for um ambiente muito hostil, poeirento e assim, existem essas correias que ela tem um revestimento na parte de cima, tá? Esse revestimento ele auxilia na transmissão de potência e proteção das correntes. Geralmente você vê esse emprego desse tipo de correia em ambientes bem mais hostis, como a gente pode falar assim, pedreiras. Isso aqui é meio que uma correia plana, esse vídeo veio errado, ó. Deixa eu ver, eu tenho ele aqui. O vídeo certo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Só um instante. Não tenho, não. Aqui, ó. Acho que é esse. Só ver se é esse aqui. Ó, você vê que é um ambiente muito mais poeirento, muito mais úmido. Ó, as politinhas são essas correias aqui, ó. Então, ela tem um revestimento na parte superior e elas transmitem potência por meio dos canais. Olha os canais das polias aqui, ó. Esses são os canais e aqui é a geometria da correia que se encaixa no canal. Aqui só a forma que ela é construída, então a gente tem aqui um elemento mais flexível, que é uma borracha, tá? Ah, professor, mas então se eu puxar uma correia, ela estica? Não, porque ela tem esses elementos aqui dentro, ó. Esses amarelos são os reforços, que podem ser malhas de aço, fibra sintética, mas elas não são flexíveis, né? São flexíveis no sentido de você dobrar a correia, mas não de alongar a correia. Tá? E aqui é onde é a região de atrito, aqui onde está nesse parte mais laranja aí. Por que a gente fala assim ambiente hostil? Porque como a correia trabalha pelo princípio de atrito, então qualquer poeira, umidade desse tipo não são recomendados para esse tipo de aplicação. Porque o que vai acontecer? Ela vai perder potência pela falta de atrito. Tá? Olha o mancalzinho aqui, ó. Vocês já devem ter andado na rua e visto aquela máquina fresadora, aquela máquina que vai raspando o asfalto para eles recapearem a pista. O tambor lá que faz, né, a fresa, que é a ferramenta que corta lá o chão, ela é acionada por uma correia de polycham. Então, se observar aqui, ó, são 10, uma correia de 10 canais, que faz a transmissão lá do motor aqui de cima, lá para o disco fresador, né, o que corta o chão. Tranquilo? Correia variadora de velocidade. Vocês já devem ter escutado também falar nesse termo, CVT. Um câmbio CVT, carro CVT. O que é o CVT, né? É uma transmissão variável de controle variável de transmissão, transmissão variável controlada. Você vai ter um controle na variação de velocidade e potência da sua transmissão. As polias são móveis. Conforme elas mudam, né, o tamanho aqui, o afastamento para variar o diâmetro, você tem ali uma variação entre relação de transmissão, entre polia motor e polia movida. Vou ter um vídeo aqui que explica melhor isso. Aqui, se eu não me engano, é do Honda Fit. Então, vamos lá. Nós temos as duas polias e aqui no meio a correia. Conforme vai trabalhando o motor, a necessidade de demanda de potência, você pode ter essa variação de diâmetro. Nada mais é do que a flexibilidade entre as polias. Ela vai colocar uma vista lateral aqui e vai explicar melhor para vocês. A gente vai explicar melhor aqui. Então, vamos lá. Ó. Se a gente tem, por exemplo, né, um lado vai ser o motor, o outro vai ser o movido. E eu quero que vocês prestem atenção na velocidade das polias conforme elas
se alteram de posição. Vamos chegar lá, só um minuto. Então, vamos lá. Vamos falar que esse aqui, ó, de cima é o motor. Olha como ele está numa velocidade maior do que essa. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, onde está o mouse aí, ó, vai ser a motora. Então, vocês vão ver que ela está num diâmetro menor, diâmetro maior. Então, ela vai estar na velocidade mais elevada do que essa, ó. Inicialmente, né? Ó, velocidade mais elevada, ó lá. Quando ele inverte, veja que a movida agora é mais rápida do que a motora. Ela é mais lenta, ó. E quando ele iguala, os diâmetros elas giram iguais. Então, essa variação de relação de transmissão, no momento necessário lá do carro, é o que é a grande jogada. Digamos assim, ó, aqui seria a primeira marcha. Então, quando você engata a primeira, que é a marcha de maior força no carro, você consegue tirar ele da inércia, subir uma saliência, né, vencer um obstáculo. Quando você inverte ele aqui, ó, aqui ele está igual. Quando você inverte dessa forma, é como se fosse a quinta marcha. Então, eu preciso de velocidade, não é potência. Então, eu quero que o carro desenvolva uma velocidade mais elevada, então você estaria nessa condição aqui, tá? Então, essa variação, o interessante de relação para a transmissão. Ah, professor, mas você vê que tem uma coisa de outro mundo, é uma tecnologia avançada? Não. O Baja, não que o Baja não seja avançado, mas o Baja, né, o Simon Baja da Unifor, ele usa um câmbio CVT, tá? Então, é muito comum você ver aí em vários equipamentos hoje em dia, ligados na correia. Correia dentada. Correia dentada, pessoal, ela muda um pouquinho a geometria dela, ela é dotada de dentes, a polia também é dotada de dentes, a fim de transmitir movimento entre eixos, só que de forma sincronizada. Como assim? Quando você trabalha pelo princípio do atrito, você pode ocorrer deslizamentos durante o trabalho. Isso é uma das vantagens das correias, né? Se ela deslizar, o deslizamento ali ele limita a potência de torque. Então, em vez de quebrar a transmissão, ela permite a falha. E aí, quando você tem uma dentada, não. Ela faz a transmissão sincronizar entre os elementos. Então, geralmente, ela é aplicada quando você tem aqui, por exemplo, um sincronismo de movimento entre os elementos. Aqui, ó, você tem um motor, transmite essa primeira polia, que depois transmite para uma segunda polia aqui embaixo. E essa polia de baixo está ligada a uma cremalheira, a gente vai ver já já, que é uma engrenagem plana, para fazer o posicionamento dessa mesa. Então, ele não pode perder o posicionamento. Se ele não pode perder, ele usa uma correia sincronizada, que aí faz esse correto posicionamento do elemento. Tá? Aqui a cremalheira, aqui a engrenagem deitada aqui embaixo. Ok? É aplicada em motos, em veículos hoje em dia. Pessoal, a correia, ela tem evoluído ao longo do tempo, tá? Se você pegar hoje, por exemplo, algumas motos de maior potência, de maior cavalagem, a gente chama, a transmissão agora delas é feita por correias e não mais por correntes. Ah, por quê? A gente chama de conforto, né? A correia ela é mais pesada, mais barulhenta, e quando você vem ali potência, eficiência e conforto, a correia ela é mais silenciosa, mais flexível, mais leve para o sistema, entrega, vamos falar assim, a mesma capacidade de potência, ok? Comando de válvulas motores é por correia ou por corrente? Depende do motor, Gabriel. Tem uns que são por correias, tem uns que são por corrente. Isso varia de motor e fabricante. Exatamente. Tá? Depende do fabricante, depende da aplicação. Geralmente, esses motores 1.0 até 1.5, muitos usam correias. Quando você vai para motores um pouco mais brutos, por exemplo, motor diesel, já é corrente. Tranquilo? É projeto para projeto. Aqui temos algumas vantagens de utilização da correia, né? Primeiramente, funcionamento quase sem ruído. Logicamente, quando ela começa a fazer barulho, é que tem alguma coisa errada. Melhor absorção e amortecimento de choques. A correia, por ser um elemento mais flexível, ela não tem ela tem um instante de acionamento instantâneo, né? Se eu aciono um, aciono o outro, mas a vibração ela absorve, né? Ela dissipa esses contragolpes, essa variação aí dentro do sistema. Dispensa lubrificação, ela trabalha por meio de atrito, então não pode ter lubrificação. Fácil desacoplamento, montagem e desmontagem fácil, simples.
Projeto simplificado, tá? Baixos custos de instalação e manutenção, uma correia extremamente barata. Acionamento de diversos eixos simultâneos, vou já mostrar uma aplicação dessa. Simples variação de relação de velocidade. Então, basta mudar o diâmetro das polias, você tem a variação na velocidade. Limitam sobrecarga por meio do deslizamento. Isso aqui é uma vantagem. Em vez de eu ter uma potência elevada, a correia desliza lá e limita o meu torque. Alta durabilidade quando corretamente dimensionadas e instaladas. E também feita as manutenções. Padronização universal. Ela é universalmente padronizada, tá? Permite grandes variações de velocidade. Aqui a gente tem uma relação de transmissão no máximo até 6, porque existe uma relação muito interessante. Quando você tem um diâmetro muito pequeno e um diâmetro muito maior associados, a área de contato aqui não consegue transmitir toda a potência. Então, existe uma variação admissível máxima. Ah, professor, mas eu quero reduzir mais do que isso. Eu faço polias escalonadas ou trending polias, né? Um conjunto de elementos. Facilidade e rapidez na variação de velocidade, quando juntamente acionada polias escalinadoras ou variáveis. É esse conjunto aqui, ó. É muito comum em algumas máquinas. Eu tenho essa primeira relação de transmissão. Se eu quiser variar, eu desligo a máquina, afrouxo a distância entre eixos, diminuo, afrouxo a corrente e jogo ela aqui para o D2, ó. Aí o D2 é uma segunda velocidade, ou o D3 aqui, ó, que seria uma outra velocidade. Então, facilmente você faz a variação de velocidade dela. Utilização múltipla com eixos concordantes, opostos, ou eixos em posições inclinadas ou cruzadas. Vou mostrar algumas variações para vocês aqui, bem interessantes. Aqui é um acionamento de eixos simultâneos. Então, veja, ó, que nós temos aqui o motor elétrico, tá? Que aciona essa primeira polia. Aqui é um sistema de freio, ó, pneumático. A partir do que ela joga movimento para essa outra polia distribui, ó, para essa correia que vem na diagonal e para essa outra correia que sobe. Dessa forma, ela consegue acionar eixos distintos, ó. Ela aciona outros eixos distintos por meio da variação das polias. Esse videozinho aqui ele é meio controverso, mas olha aí uma máquina aí de agrícola. Isso aqui é aquelas máquinas que deve colher, separar o grão e já planta novamente, né? Mas veja aí, ó, deve ser um único motor que aciona diversas polias, tudo por meio de correias aí. Tá? Se funciona? Não sei, tá ali trabalhando, né? Escorregamento é uma transmissão de força limitada pelo atrito. Aqui são algumas desvantagens, tá? Então, o atrito, poeira, umidade, qualquer elemento que possa variar o atrito entre a polia e a correia, ele é um problema. Ocupam espaços maiores, quando comparado a outros sistemas de transmissão, sim. Quando a gente fala de engrenagem, a engrenagem está em contato direto com a outra. As polias estão afastadas. Então, geralmente, elas ocupam um espaço maior. Alongamento permanente causado pelo tempo e carga. Não é que é um alongamento permanente. A correia vai se desgastando e aí ela perde material, ela vai ficando maior. E dessa forma aí perdendo a capacidade de transmissão. Varia o comprimento da correia em função de temperatura e umidade? Sim. Umidade e temperatura influenciam diretamente na correia. Variação do coeficiente de atrito em função de poeira, detritos, óleo, umidade, exatamente, aqui é a variação lá do atrito em relação a ambientes ou fatores externos. Uma desvantagem grande também da correia em relação à corrente na aplicação de carros, já que falaram mais cedo, Certo? é que se você tem um carro de difícil manutenção ou de difícil acesso a essa correia dentada, a aplicação de uma corrente que não precisa de manutenção ou troca, ela é muito mais recomendada. Na Quando verdade, o vamos lá, sistema a ela corrente aguenta também precisa de pressão, manutenção, etc. mas talvez ela seja um pouco mais longa, entendeu? Uhum, Mas aí, por exemplo, quando você vai hoje para carros de eficiência, eu quero um carro que consuma menos, né, e entregue a mesma potência. Você vê isso nos motores antigos. Então, hoje, por exemplo, o motor 1.0 de 3 cilindros da Volkswagen, ele tem a mesma potência do que o motor de 6 cilindros de 50 anos atrás, entendeu? Em questão de uhum. cavalos, é eficiência, né? Aí quando você é assim, o que é um fator de eficiência? Peso, peso-potência. Então, se eu tiro o peso, massa do meu carro,
e o meu motor tem aquela potência que eu tenho, essa potência vai ser jogada ali não para mais vencer aquela inércia de massa do veículo. E aí você vai migrando, né, para sistemas. E aí uma Uhum. correia, ela seria mais leve, outras vantagens aí também que tem, não precisa de lubrificação, eu não preciso ficar me preocupando com o óleo de transmissão naquela região, então ela trabalha isolada. Então são vários fatores aí que auxiliam, né? Todos têm seus prós e contras. Uhum. Tranquilo, mas uma corrente também precisa de manutenção, viu? Tranquilo. É porque Tranquilo? na verdade, os motores EA211, que são esses 1.0 turbo da Volkswagen, eles são correntes. A Volkswagen ela trabalha, né? Mas Aham. é o sincronismo ali. Mas, por exemplo, as Fiat não, Chevrolet trabalha correia, Uhum. né? Já é mais para esse outro lado. Isso aí varia de projetista, né? É, não, com certeza. Aí é o que São mais diferencia um dos aplicações outros. diferentes, com certeza. Uhum. Olha aqui as montagens, as variações, é bem interessante, né? Ó. O tipo A aqui, esse modelo é mais comum, né? Transmissão aberta entre eixos paralelos aqui, ó. A B são eixos perpendiculares, a transmissão cruzada por eixos que se cruzam. Então veja que esse aqui está axial, né? Saindo da tela, esse aqui está em pé. Ah, professor, mas esse aqui não vai forçar um pouquinho a correia? Vai, mas ela funciona e com o tempo você troca ela com desgaste. Aqui é uma correia cruzada. Tem algumas literaturas que apresentam essa forma de montagem para você inverter o sentido de giro dos eixos, porque aqui eles estão girando todos no mesmo sentido. Professor, não vai ter um atrito entre elas? Ela vai se desgastar, você vai trocar ela de forma prematura, mas em compensação, ela vai trabalhar da forma que você deseja, que é invertendo o sentido de giro. A letra D aqui, ó, ela está associada a uma polia tensionadora, ó. Então, a terceira polia, que vai apenas ajudar na esticar a correia, tá? Professor, esticar a correia tem um padrão, tem uma forma? Com certeza. Existem até medidores, mas é com uma forma simples de você fazer, quando você estiver lá no chão de fábrica, ou verificando, você com a força manual mesmo, você vai colocar sua mão pressionando, tentando fechar aqui esse vão, e esse deslocamento da sua mão não pode exceder 1 polegada, ou seja, 25,4 milímetros. Se exceder 1 polegada, a correia está frouxa. Agora, se ela tiver menos do que isso, cuidado para não estar muito tensionada, porque uma correia muito tensionada também não transmite uma potência legal, tá? Ela gera um atrito muito forte e aí acaba perdendo potência. Não sei se vocês já fizeram isso, já aconteceu com vocês. Antigamente, a gente esticava demais a corrente da bicicleta, ela ficava pesada. Se afrouxava um pouquinho, ela voltava a ficar leve, tá? E essa letra E aqui, ó, são eixos que estão no mesmo plano, mas perpendiculares, e ele trabalha, ajuda em relação a essa polia que faz só o direcionamento para mudar o sentido. O Diego perguntando aqui, poderia repetir essa última parte? Vamos lá. Que a gente fala do tensionamento. Se eu quero verificar, por exemplo, uma correia, se ela está esticada suficiente, né? Como que eu sei? Você vai colocar a sua mão mesmo, 2 dedos, um aqui em cima, outro aqui embaixo, e vai pressionar a correia, tentando fechar ela aqui nesse espaço. Se esse deslocamento, como eu meço esse deslocamento? Eu coloco uma trena aqui junto comigo, né? Eu coloco a trena e aperto. Se eu ver que esse deslocamento for maior que 1 polegada, 25,4 milímetros, ela é considerada frouxa. Então, a flexibilidade dela que é admissível é na faixa de menos que 1 polegada. Pessoal, se a distância for muito longa entre as polias, o correto sempre é você fazer próximo a uma delas. Então, vem aqui próximo dessa, ou próximo dessa talvez seja muito grande para você fazer. Mas sempre na menor, você vai lá e pressiona. E você vai ver. Se for mais de 1 polegada, ela é considerada frouxa. Aí, como eu faço o esticamento dela? Ou eu afasto os eixos, né, movimentando, ou eu adiciono a polia tensionadora. Tem outros elementos que eu vou mostrar para vocês que ajudam mais na corrente, eu coloquei, que ajudam a tensionar sempre ela constante. Tranquilo, Diego? Beleza? Esse último modelo aqui, ó, só para mostrar para vocês uma aplicação. Esse aqui é o motor Volver, que a gente chama, tranquilo? Ele é um motor refrigerado ao ar da Chevrolet. Ele não chegou no Brasil, são pouquíssimos carros que tiveram, tá? E aí ele faz a transmissão de movimento aqui, ó, do eixo virabrequim aqui embaixo até essa polia perpendicular, ó, aqui em cima, que era o sistema de exaustão de ar, que jogava, suflava ar para dentro do motor.
Então, veja que ela faz aqui, ó, uma volta. Uma dessas polias é ligada ao alternador e no outro você tem ali uma esticadora. Então, aqui você vê um vídeo melhor também, ó, a esticadora, o alternador, a primeira que ele quer movimentar, e aqui vem a motriz da que é do virabrequim, lá de baixo. Tá? Então, a correia que trabalha com eixos perpendiculares. Aqui é aquela questão que a gente mostrou para vocês, né, que a correia pega externamente para inverter o sentido de giro com auxílio de outras polias. E aqui é uma polia de variação geométrica, ou seja, uma polia escalonada, que a gente chama. Se eu faço aqui, por exemplo, ó, vamos lá. Só um instante. Essa relação que está seria uma. A correia montada aqui onde está o vermelho, ó, seria outra velocidade. Já essa aqui já seria proporcionalmente inverso à primeira, né? Ó. Então, talvez aqui eu tenha uma variação de velocidade e torque. Ah, professor, mas eu coloco 4 correias aqui? Não, é uma só. Só que uma hora ela vai estar aqui, outra hora ela vai estar aqui. E como eu faço essa alteração? Você para a sua máquina, afrouxa a distância, posiciona e estica novamente. Tranquilo? Muito comum. Algumas furadeiras de bancada você vê esse tipo de sistema. Saindo das correias, vamos falar sobre correntes, tá? Corrente. Ela tem aqui transmissão similar à das correias, no entanto, existem dentes, fazem com que ela transmita de forma sincronizada o movimento. Aqui não tem deslizamento, aqui não tem perda de giro, né, ou atrito, é contato físico direto, tá? Olha aqui, ó, uma ranhura de um eixo ranhurado. O sistema de transmissão por correntes conduz força e movimento entre eixos em ambos os sentidos, mas para isso as engrenagens devem estar no mesmo plano. A engrenagem não trabalha a flexibilidade, ela é rígida, né? A transmissão por corrente de rolos em meio é meio altamente eficiente, tradução muito mal feita aqui, tá? Vou corrigir isso aqui. É eficiente e versátil para transmitir potência mecânica entre eixos paralelos. Esse sistema de transmissão assegura um rendimento de até 98%, ó, de trabalho, tá? Obtendo uma relação de velocidade constante entre as duas elementos, a motor e a movida. Há necessidade de transmissão de potência em locais de difícil acesso, grandes distâncias entre centros, condições abrasivas, poeirentas, ou seja, o extremo oposto lá das correias. Condições especiais, as correntes de rolos apresentam resultados extremamente satisfatórios, sendo esse tipo de corrente o mais utilizado no mundo, tá? Então, como que ocorre? Você tem aqui a polia, a roda dentada, ela tem uma geometria onde se encaixa cada elo da corrente. Então, aqui é o rolo, e aí ele faz a transmissão de forma de contato físico direto. Algumas situações determinadas utilizam dispositivos especiais, né, para reduzir as oscilações. A corrente, por ser metálica, ela tem um peso muito elevado. Então, quando você um peso nela, né? Então, dependendo de quando você estiver girando ela, se ela estiver frouxa, ela vibra. Essa vibração provoca aí um desgaste no sistema e um problema para o seu equipamento. Para isso, existem elementos que trabalham aqui o esticamento, né? Ou o apoio da corrente quando você trabalha a grandes distâncias. Alguns esticadores, ó, tá? De contato. Se vocês observarem, esse da mola hoje é muito utilizado em moto, então muita gente usa esse da moto para manter sempre a corrente esticada. Nós temos uma mola aqui, ó, olha aqui a vista em corte, a mola, o eixo empurrando essa barreira, essa barra aqui, ó, que é uma alavanca para a engrenagem, e aí manter ela sempre esticada. Esse aqui é até interessante, esse do meio, ó, ele tem um indicador aqui de afrouxamento. Então, você estica a sua corrente, ele tem que ficar na faixa azul. Quando está na amarela, está desgastada. Quando chega na vermelha ali, opa, atenção, né? Talvez precise trocar. Conforme a correia vai se desgastando, ele vai aumentando ali esse percurso. As correias, apesar de a gente ter mais vivência, talvez essa simples, que era associada à bicicleta, elas podem ser duplas, triplas ou até mais elementos, tá? Podem ser feitas de elementos não metálicos. Indústria alimentícia não usa corrente metálica, a gente usa corrente plástica, né, que tem revestimento plástico. Ela pode ter abas, geometrias distintas aí, dependendo da aplicação. E são acionadas pelas rodas dentadas. Então, se você tem uma correia simples,
Você tem apenas uma carreira aqui de dentes. Se é dupla ou tripla. Ah, professor, aqui é para usar 3 correntes? Não, é para você usar uma corrente tripla, tá? Tem o conjunto triplo. São as polias. Aqui são as partes, componentes da corrente. Muito interessante esse slide. Primeiramente, começa pelo pino, né? Aqui, ó, atuam juntamente com as buchas. Exigem alta resistência devido ao suporte de carga de tração, então o esforço está praticamente sempre em cima deles também, tá? Os rolos têm a função de amortecer impactos causados pelo engrenamento. Então, quando ele encosta ali na engrenagem, né, ó, aqui que está o rolo, ó, então ele suaviza esse contato e não gera o atrito, ele gira, ele é livre, né? Então ele diminui o atrito aqui conforme ela faz essa volta ali de contato, tá? As buchas, né, necessitam de alta resistência, pois são muito exigidas no impacto e engrenamento. Então, as buchas são apenas que faz o intermédio ali entre o rolo e o pino, tá? E as placas internas e externas, ó, a placa interna, a placa externa, são os elementos que suportam toda a carga, né? São onde é fixado os pinos, e querendo ou não, são responsáveis também pela tração e ligar um pino ao outro, tá? Aqui é só uma demonstração, a gente fez até um exercício desse um tempo atrás, quando a gente começou a falar sobre montagem, da corrente Half Link a Full Link, tá? A gente conhece, geralmente, essa Half Link, a Full Link, que a gente usa em bicicletas. Então, se eu preciso diminuir minha corrente, eu tenho que tirar 2 elos, né? Que é o elo macho e o elo fêmea, a gente chama. Então, a gente retira os 2. Já na Half Link, no mesmo elo, como a gente desenhou lá, ela tem o macho e a fêmea. Então, eu tiro apenas um elo. Eu consigo ter uma variação menor da corrente, um controle maior, tá? Fazendo encurtamento. A diferença aqui no encurtamento, quando você tira um conjunto de elos. Ok? E agora, engrenagens. Né? Ah, professor, mas você falou lá da engrenagem dentada, da corrente? Não, agora é diferente. Engrenagens, né, são elementos rígidos de máquina, dotados de dentes padronizados, que podem ser externos ou internos, tá? Cuja função é transmitir e receber movimento e força entre eixos. Consistem basicamente em 2 ou mais cilindros, nos quais são fabricados dentes. Então, isso é uma engrenagem. Veja aqui uma roda cilíndrica, com dentes padronizados, padrão esse que vai estar similar, igual a outra engrenagem. Se você tiver variação nos dentes, pessoal, não encaixa, não tem como. Tem que ser no mesmo módulo que a gente chama, que é o elemento de referência dos dentes. Muitas vezes, engrenagens são usadas para evitar o número de rotações, para variar o número de rotações e o sentido de rotação de um eixo para outro. Podem ser cilíndrico, cônico ou plano. Então, nós vamos ver esses tipos de engrenagens aí, tá? Veja aqui, ó, engrenamento interno e engrenamento externo. A primeira delas, mais comum, mais utilizada, engrenagem cilíndrica de dentes retos. Veja que aqui são os dentes estão alinhados com o eixo, faz a transmissão direto de contato da superfície do dente com outro dente, tá? Existem outras variações de engrenagem? Sim. Existem as engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Opa, o que é um dente helicoidal? Veja que o dente ele tem uma inclinação em relação ao eixo. Ah, por que plano e helicoidal? Qual é a diferença? A helicoide, ela faz um contato mais suavizado, mais homogêneo e transmite mais potência do que uma engrenagem cilíndrica do mesmo tamanho. Como assim? Olha como é interessante, né? Como a geometria faz a diferença. Vou fazer aqui, ó, 2 polias, como se estivesse fazendo a vista lateral delas, tá, pessoal? Ó, são 2 polias, tá? E aí eu vou desenhar aqui um esboço dos dentes, não é a achura. Um instante. Se for uma engrenagem de dente reto, quando você olhar ela de lado, os dentes delas vão estar assim, né? Ó. Tá? Tá aqui os dentes da engrenagem. Quando você vai para um helicoidal, existe uma inclinação, ó, dos dentes. Alguém sabe me falar qual que é a variação deles? O porquê é vantajoso ser inclinado ou ser reto ou não? Alguém sabe explicar? Gostaria de dizer o porquê ou o porquê acha? O que vocês deduziriam aí? Nem ideia, Eduardo?
É como se tivesse, tipo, mais dentes em um espaço, né? Meio que. São os dois, esses dois perfis. Esse é um ponto e tem um outro também, muito interessante. O que transmite potência, pessoal, é o tamanho do dente, correto? Então, tem aqui uma região que vai gerar uma capacidade de resistência e vai fazer transmitir movimento. Então, o tamanho do dente aqui na dente reta, ó, é a largura da engrenagem. Então, tem aqui a largura da engrenagem, ó. Aqui é a largura do nosso dente. Quando você inclina, veja que a engrenagem ela tem a mesma largura que a outra ali, né? Ó, aqui. No entanto, se eu pegar esse dente aqui e projetar ele aqui, ó, essa distância aqui, ó, é maior do que essa, numa mesma largura de engrenagem. Se eu tenho uma largura, um comprimento de dente maior, eu transmito mais potência. Tá? O dente ele é mais resistente. Outro ponto interessante, como comentou, é o engrenamento simultâneo, né? Então aqui, ó, aqui eu engreno dente por dente. Já aqui, ó, se eu fizer uma linha aqui perpendicular, você vai ter momentos que o dente vai estar engrenado em um ou mais dentes, tá? Então, ele vai pegar 2 dentes, 3 dentes, dependendo do momento, e isso transmite mais potência. Um exemplo prático e direto disso, você pegar a caixa de marcha de um veículo. Qualquer veículo que você anda, que você pisa, você troca de marcha, professor, mas é automático o meu carro, mas tem as engrenagens lá dentro, é feito a variação de velocidade em função das engrenagens. As marchas para frente seriam o quê? De primeira a quinta ou primeira a sexta marcha, dependendo do carro, são feitas de engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. E aí você para o seu carro e engata ré. Quando você engata ré, você não escuta um barulho diferente, né? Uma vibração maior no carro, porque a ré é feita de engrenagens cilíndricas de dentes retos. Alguém sabe me dizer por que, que eles fizeram isso? Pô, por que eles não usaram helicoidal na ré também? Alguém teria alguma ideia o porquê? A engrenagem cilíndrica, dente reto, ela é mais barata, é mais fácil de ser confeccionada. E quando você pega a vida útil de um carro, teoricamente, ele vai andar para trás menos de 1%, é bem menos de 1% do que a vida útil dele. Então, não justificaria você ter uma engrenagem helicoidal somente para dar ré. E também para as pessoas não saírem dando volta de ré. A ré seria um desconforto, é só uma hora de um momento ali de manobra e tal. Então, você tem um outro sistema. Por isso que eles usam a dente reto, tá? Engrenagens cônicas, tá? Primeiramente, dentes retos. Se você tem eixos perpendiculares, você precisa transmitir movimento entre eixos que não são paralelos, você tem engrenagens que fazem essa transmissão de potência. Então, ela tem um cone, nesse cone são dotados de dentes padronizados que fazem engrenamento de um ao outro, transmitindo o movimento. Tá? Esses dentes podem ser dentes retos, alinhados com o eixo, ou helicoidais, inclinados em relação ao eixo. Aqui tem a mesma caracterização das engrenagens cilíndricas, dentes retos ou helicoidais. Transmissão mais suavizada, contato em um ou mais dentes, tá? Então, se eu passar uma linha aqui, ó, por exemplo, você vai ver que vai estar pegando 2 dentes, no momento 3 dentes, ok? Então, são as engrenagens cônicas. E temos também as engrenagens planas, tanto cilíndricas de dentes retos como dentes helicoidais. É conhecida como cremalheira, engrenagem plana. Professor, nunca vi uma engrenagem plana. Você já passou por um portão automático de garagem? Não aqueles basculantes que abrem nem sobem, aquele que corre para o lado, linear. Se você observar lá, você tem uma engrenagem plana lá, desse tipo, e uma polia ligada ao motor, uma engrenagem ligada ao motor. Conforme ela gira, essa engrenagem corre para a lateral ou para a outra. Ok? E aí, professor, Opa, pois não? naquela engrenagem anterior, né, a cônica, Certo? porque, tipo, no diferencial de um carro, se eu girar uma roda, a do outro lado gira no sentido inverso. Por causa da planetária. Quando você tem um carro, depois me lembra, me pede lá no grupo do WhatsApp, eu mando um vídeo para vocês explicando isso melhor. Tem um vídeo explicando bem bacana. Quando você faz uma curva, a roda de dentro, ela gira menos que a de fora, você entende isso? O percurso de fora, o raio é maior, ela tem que girar mais.
Sim. Se você tivesse um eixo rígido ali, uma delas ia deslizar, você ia perder aderência numa curva. Então, o seu carro não teria boa aderência para curvas. Para compensar esse giro, você tem a planetária. A planetária é um conjunto de engrenagens muito parecido com isso aqui, ó, né? Só que são dentes helicoidais, que você tem um eixo de um lado, um eixo do outro. Quando elas giram em conjunto, os eixos tracionam. Só que ela compensa essa desvariação de um lado ao outro. Por serem engrenagens, quando você gira uma parada, o outro gira ao contrário por causa disso, por causa do engrenamento lá dentro delas para compensação de giro. Tá? A planetária faz a compensação de giro de uma roda para a outra em função de curvas e assim por diante. E aí gera essa defasagem. Não é defasagem, né? Você gira a roda para um lado, a outra gira para o outro quando o carro está suspenso. Depois me lembra lá no Zap que eu mando para vocês esse videozinho, é bem bacana. Um vídeo da Ford, bem antigo, mostrando, ensinando isso aí. Engrenagem sem fim. É uma das engrenagens mais interessantes que existem, tá? Por que sem fim? Porque ela é, teoricamente, ela é uma engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais de um dente. Uma engrenagem com um dente, porque ele tem um acentuamento da angulação tão elevado que vira uma rosca. E chama sem fim porque quando você parar, se ela estiver girando e você ficar olhando aqui, seu olho fica andando aqui, ó, ela nunca acaba. Ela fica caminhando, né, a rosca. E aí ela é conhecida como engrenagem sem fim por causa disso, que ela nunca acaba, ela fica sempre girando ali, o olho que acompanha o dente. Associada a uma coroa, né, que a gente chama aqui, ela faz a transmissão. Uma coisa muito interessante, o que é a relação de transmissão de engrenagens? É a variação entre dentes. Então, por exemplo, se eu tenho uma engrenagem com 10 dentes e outra com 20 dentes, vamos desenhar aqui que facilita a compreensão da raciocínio. Aqui eu tenho uma engrenagem com 10 dentes e aqui eu tenho engrenagem com 20 dentes, tá? Teoricamente, a relação de transmissão delas é 2. Cada 2 voltas dessa, essa aqui vai dar 1, tá? Aqui na sem fim, ela permite variações muito elevadas. Por exemplo, aqui eu tenho um dente e aqui eu tenho 60. Então, essa minha menor tem que dar 60 voltas para a minha maior dar uma volta. Então, você tem relações de transmissão mais elevadas. Isso é o interessante dela. Ah, na dente reto não dá? Dá. Só que para eu fazer a mesma relação de 1 para 60, por exemplo, se essa aqui tiver 10, essa aqui, pessoal, vai ter que ter mais de 600. Ela não cabe nem na tela aqui. 600 dentes. É inviável. O desgaste é muito elevado. Então, não recomendado. Aí você parte para outros princípios. Ah, professor, mas eu queria trabalhar cilíndrico helicoidal. Aí você faz um treino de engrenagens, que são as variações de engrenagens para a transmissão, tá? Então, é a engrenagem sem fim. Outra coisa muito interessante dessa engrenagem, que também vou usar o exemplo do portão. A potência aqui, ela só entra pelo eixo, tá? Que é o parafuso acionador, que a gente chama. Por quê? Se eu girar essa coroa, eu encontro um dente reto aqui, ela fica travada, eu não consigo girar. Já a outra, quando eu giro, ela faz o engrenamento ali e a transmissão de movimento. Aqueles portões automáticos, quando ele chega no final, ele para, ele fica travado. Por que ele trava? Porque tem uma trava lá, um mecanismo? Não. Ele trava por causa da engrenagem sem fim que ele tem. Porque lá, quando você tenta empurrar o portão, é como se você estivesse movendo a coroa. E ela não mexe. Ela só mexe quando você girar o parafuso. E o parafuso não está o motor. Então, você gira para um lado, gira para o outro, você faz esse engrenamento. Quando você vai lá naquela chavinha e abre o portão, destrava, você faz desacoplamento dessas engrenagens aqui, ó. E aí, ela para de funcionar. Tá? É muito interessante essa engrenagem, pessoal, sem fim. Aqui são algumas curiosidades de engrenagem. Talvez a gente esteja associado sempre a engrenagem àquele elemento pequeno, um pouquinho maior que a gente segura na mão. Mas olha aqui, ó, máquinas operatrizes, tamanho das engrenagens aí, ó. Equipe toda em cima da engrenagem aí. Então, dependendo da aplicação, você tem uma engrenagem lá para o seu sistema. Ok? Para vocês compreenderem melhor acerca desse assunto, dentro do nosso intuito do desenho mecânico, lá no AVA, pessoal, eu coloquei para vocês aqui na aula de hoje, 21, eu vou fazer aqui, depois vocês fazem, tá? Não é para entrega, é apenas demonstrativo. Uma pastazinha, vou baixar ela aqui, cheio de coisa aqui, eu acho, só um instante, abrindo outra tela.
instante. Aqui, ó, quando vocês baixarem lá, vai ter esse compactado aqui, ó, peças, polias e engrenagens. Vocês vão abrir ele? Não, desculpa, nós vamos descompactar ele. Quando você abrir lá, vão ter 4 elementos lá dentro. Vocês não precisam desenhar nada, é só montar. Aqui, ó. Nós temos aqui um PDF explicando 2 polias e os parâmetros da engrenagem. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Fiquem tranquilos. E a base aqui para a montagem. Então, o que nós vamos montar ali, só para vocês compreenderem? Nós vamos fazer um sistema de transmissão por correias e por correntes. Eu não mandei a correia, não? Só um instante. Eu achei que eu tinha mandado a correia junto, ó, mas não foi, mas tranquilo. Vocês conseguem desenhar. Então, nós vamos fazer aqui, ó, uma transmissão por correia e do outro lado uma transmissão por engrenagens, para a gente ver aquele sistema lá de engrenamento, igual da caixinha variadora que a gente já mostrou para vocês, né, da montagem lá dos rolamentos. Então, vamos fazer essa montagem aqui rapidinho, tá? Por meio do nosso colega, né, SolidWorks, nós vamos abrir os elementos que nós temos. Então, se eu for lá na pasta aqui, vamos por aqui mesmo. Tá aqui, ó. Peças e engrenagens. Vamos ver o que temos aqui. Vou abrir todas já, tá? Ó. Então, vai abrir aqui a base e as 2 polias. A base, primeira polia, segunda polia. Tá? Elas foram desenhadas. Aqui as 2 polias. Opa. E aqui a base. A base, de um lado, nós vamos trabalhar engrenagens, do outro as polias. Vamos fazer logo a polia aqui, para vocês observarem como é interessante. Então, vamos lá. Vamos partir aqui para uma montagem, né? Ó. Novo. Montagem. Nessa montagem, eu vou inserir primeiramente a base, tá? Deixa ela tá fixa, né? Ela não sai do lugar. Vou virar ela para cá. Vamos inserir aqui as 2 polias. Eu posso polia de 50, polia de 100. Aqui, como que a gente vai fazer? Só vou fazer o posicionamento. Eu sei que esse eixo e esse aqui, eles são coincidentes, e que essa altura elas batem. Ó. A altura aqui do eixo, ó, e essa aqui são coincidentes. Tá ali nossa polia montada. Vamos fazer o segundo também, ó. Esse eixo e esse, ó, tá? Essa aqui, essa e essa aqui também são. Pronto. Pessoal, aqui nós montamos 2 polias, tá? Elas são independentes nesse momento, ó. Uma gira, a outra gira, ok? Elas não têm nenhuma relação. Olha o que nós vamos fazer. Vamos salvar primeiro aqui, né? Salvar, como sempre salvar, reconstruir sempre. Aqui na montagem, aula, amanhã é 4AB. Pronto. Na verdade é 2 hoje, né? Mas tudo bem. Feito isso, veja que elas estão independentes. Tem uma e tem outra. Nós podemos vir aqui em posicionamentos. Não é posicionamentos padrão, nem avançados. É posicionamentos mecânicos. Vamos abrir ele. Nós temos aqui, não é correia, tá? É aqui nas engrenagens. Nós trabalhamos similar às engrenagens. Selecionamos ela. Vou selecionar uma primeiro. Pode ser o diâmetro de fora aqui, é o ID recomendado, ó. Primeiro diâmetro, ele já pegou aqui 50. Vou pegar o segundo aqui, ó, 100, tá? Feito isso, basta dar o OK. Tem aqui o inverter, eu vou já mostrar isso para vocês. Vou dar um OK. Vou dar outro OK, vou fechar aqui. Vou deixar de frente aqui para a gente ver. Ó. O que aconteceu? Nós fizemos sincronismo entre elas. Quando eu girar uma,
Tá vendo que elas estão girando opostamente, uma contra a outra, que elas estão trabalhando como engrenagem, é errado. A correia, pessoal, elas trabalham no mesmo sentido de giro. Então, se você pegar aqui, ó, a correia, se ela vem nesse sentido aqui, vamos colocar uma seta, fica mais interessante, ó. Só um instante. Com a seta aqui, ó. Se ela gira nesse sentido aqui, aqui embaixo ele vem no outro, né, ó. E aí o que acontece? Elas vão girar no mesmo sentido. Aqui não, elas estão girando oposto, ó, tá vendo? As setas estão erradas. Por quê? Por causa desse sistema que a gente colocou aqui, eu não inverti, ó. Só voltar aqui no posicionamento, botão direito, editar, tá? Eu vou clicar aqui em inverter, ó. Professor, ela girou, ela só voltou para a posição inicial. E vou dar o OK e fechar. Dessa forma, ó, quando essa girar aqui, a outra vai girar no mesmo sentido. Agora eles respeitam as setas, tá vendo? Trabalha como se fosse uma correia. Professor, mas fica estranho aqui, porque não tem a correia e tal. No SolidWorks, eu ainda vou ensinar para vocês nessa frente elemento flexível, tá? Mas não seria aplicado aqui, daria muito trabalho. Eu tenho aqui, só um instante. Opa, perdi a janela. Só um minutinho, pessoal. Aula ao vivo é assim mesmo. Eu tenho aqui o desenho de uma correia que eu fiz em função desse elemento, ó, tá? Dessa aplicação. Eu não mandei para vocês, não sei, eu devia ter mandado. Mas vocês conseguem desenhar aí ela depois. É interessante vocês quebrarem a cabeça como desenhar. Vou voltar aqui na montagem e vou colocar ela. Inserir componente, correia. Aqui, eu sei que esse diâmetro externo dela pega com esse meu diâmetro externo aqui. Puxar para o lado. Sei também que esse diâmetro externo aqui pega com ela aqui, ó. Tá? Aí agora eu vou só posicionar ela. Eu sei que essa face vai tocar essa face. Pronto. E aqui está montada a correia. Pessoal, ela é rígida, tá? Ela não se move, mas ela dá a falsa sensação que tem uma correia ali, ó. Então, quando você gira uma, como se a correia girasse a outra. Tá? Dá para você gravar um vídeo, fazer uma animação. Então, montamos de um lado aqui a correia por polias, ok? Terminamos aí? Não. Só salvar aqui. Sempre reconstruir. Teve um errozinho aqui. O que é esse erro? Essa tangência aqui ele não aceitou. Vamos excluir ela. Sim. Ela ficou solta onde? Aqui. Vamos pegar outra referência. Posicionar. Pegar essa aresta aqui com essa aresta aqui, ó. Pegou concêntrico. Não, então, não dá certo. Tinha uma outra que eu fazia. Vamos ver aqui, ó. Posicionar. Essa aresta com essa superfície. Vamos ver o que dá. Ok. A relação continua ali, né? Ó, uma ligando a outra. Passar na isometria aqui. Salvar, reconstruir. Pronto, sem nenhum erro. Foi só uma referência que não tinha dado certo. Corrigido. Nós vamos fazer agora as engrenagens. Para fazer as engrenagens, lá na nossa pastinha, que nós descompactamos, eu fechei ela. Só um minuto. Está aqui ela, ó. Eu coloquei aqui um parâmetros das engrenagens, tá? Aqui é só um TXTzinho que vocês vão ver as configurações da engrenagem. É importante isso aqui, tá, pessoal? Primeiramente, o que você vai olhar aqui? Nós vamos usar o módulo 2. Módulo é a geometria do dente, o elemento que faz a referência ao tamanho do dente, tá? Tá dentro dos cálculos de engrenagem. A engrenagem número 1, ela tem 30 dentes para o eixo de 20. A engrenagem 2 tem 20 dentes, eixo de 10. A engrenagem 3 tem 3 dentes, eixo 5. Se eu vier aqui, ó, avaliar, eixo de 5, ó lá, diâmetro 5, diâmetro 10, diâmetro 20, tá? Todas as engrenagens
tem uma espessura de 5 milímetros. Módulo 2, então vamos pegar esse primeiro parâmetro aqui, ó, vamos começar pela primeira. Engrenagem 10, engrenagem eixo de 20, 30 dentes, módulo 2, cilíndrica de dentes retos. Então nós vamos vir aqui no nosso toolbox, tá? Ah, não está ativo, professor, só ativar, não tem problema. Americano métrico, propulsão, olha lá, engrenagens, helicoidal, interna, planetária, não, desculpa, cremalheira, cônicas. A gente vai pegar essa engrenagem aqui, dente reto, ó. Vou trazer ela para cá, tá? Veja que ela veio numa geometria aqui bem específica, ó. Nós vamos configurar ela, tá? Primeiramente, módulo. Veja que o módulo está 1,5. O nosso módulo agora ele é 2, tá? Nossa engrenagem aqui, ó, módulo 2, 30 dentes. Z é o número de dentes. Ela vai ter aqui, ó, 30 dentes. Tá ali. Ângulo de pressão é 20, a normativa que a gente usa, tá? Largura da face, 5 milímetros. A gente falou aqui, ó. Espessura, 5, ó. Tá? Diâmetro do cubo, ela não vai ter cubo, ó, nenhum. E também não vai ter chaveta. Tá aí a nossa engrenagenzinha. Pessoal, aqui é uma coisa muito interessante. Em alguns desenhos técnicos, essa imagem, tá? Geralmente se fazia isso quando era mão livre. Hoje, em software, não é tanto problema, mas muitas vezes o desenho não era apresentado todos os dentes. Você ia lá e fazia a apresentação de apenas 3 dentes, por exemplo. Aí no desenho técnico ela aparecia assim. Era a engrenagem, e aí você detalhava só os 3 dentes, para não ter que desenhar todos. Era feito à mão. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você pode representar aí os 30 elementos, tá? Feito isso, vou dar o OK aqui, ó, pode ser aqui também. Não quero outra engrenagem, então posso fechar, tá? Vamos posicionar ela. Montagem, posicionamentos. Sabemos que esse diâmetro vai pegar nesse eixo, essa superfície nessa. Ok. Opa! O eixo era de 30, né? Eixo de 20. Eu não mexi no eixo. Vixe, professor, e agora? Deu problema? Não, olha o que a gente pode fazer, ó. Tá aqui ela, ó, a engrenagem, né, na árvore. Botão direito, editar componente no toolbox. A gente vai voltar nela. Nosso eixo aqui, ó, o diâmetro do eixo está 14, é 20. Ok. Pronto, olha lá, certinho. Temos nossa engrenagem aqui, tá, ó. Então, vamos deixar ela aqui. Engrenagem também não trabalha sozinha, ela precisa de conjunto com outras. Qual que seria a próxima? Engrenagem 2, 20 dentes, eixo de 10, módulo 2, 5 de espessura, 20 dentes. Toolbox, vou puxar ela de novo para cá. O que vai mudar aqui? O módulo é 2, tá certo? Não quero 30 dentes, eu quero apenas 20 dentes agora, ó. Olha lá, menorzinha. Ângulo de pressão 20, largura 5, nenhum cubo, diâmetro. Opa, nossa, agora é de 10. Ok. Não queremos outra, só fechar. Posicionamentos. Esse cilindro com esse furo aqui estaria alinhado. Essa superfície com essa. Pronto. Vixe, professor, ficou em cima aqui, né? Nós vamos consertar isso, ó. Veja que não tem relação ainda, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar de frente. Aqui no olho, nós vamos posicionar ela, tá? A fim de não bater um dente no outro. É errado, tá? Um dente tá sobre o outro. Posicionamos no olho mesmo, tá? Vamos fazer o engrenamento delas. Como? Lembra que a gente mostrou lá passada que para o engrenamento a gente precisa de um diâmetro de referência? O diâmetro de referência você pode calcular, tem várias formas. Tá? Por exemplo, o diâmetro primitivo é módulo vezes o número de dentes. Então, se eu pegar aqui, essa aqui tem quantos dentes? 30. E o módulo 2 é um diâmetro de 60 milímetros. Esse aqui tem 20 dentes, módulo 2, um diâmetro de 40. O módulo é o diâmetro de referência, de contato. Eu mostrei para vocês uma fórmula passada que também eu acho bem simples. Mas eu poderia desenhar, tá?
poder entrar na engrenagem e desenhar o diâmetro, ou pegar aquela referência. Então, por exemplo, essa primeira engrenagem aqui, ó, vamos abrir ela. Tá aqui o corte do dente, ó. A gente consegue ver aqui ele, ó. Tá vendo, ó? Quando seleciona, botão direito, vamos apenas mostrar o esboço, ó. Mostramos. O diâmetro de 60, pessoal, é esse aqui, ó. Avaliar medidas. É esse diâmetro aqui, ó. Olha aí, 60 milímetros. É o diâmetro primitivo, módulo vezes o número de dentes. Vocês vão aprender esses cálculos ainda aí, que vai virar na cabeça de vocês. Vamos na segunda engrenagem. Tá aqui ela, ó. Tá aqui o corte do dente. Vou deixar apenas ele visível, tá? Então, se você olhar as engrenagens aqui, olha onde elas se encontram. Diâmetro primitivo. O que nós vamos fazer? Posicionamentos. Não é padrão mecânico, engrenagem. Qual que é a primeira relação? Vou pegar esse primeiro diâmetro aqui, ó, e o segundo diâmetro. 60 para 40. Não precisa inverter. Ok. Vou fechar aqui. Vamos testar? Quando eu girar uma, opa, a outra vai girar junto lá, ó, engrenado, sem sobreposição de dentes, ó. Olha lá. Professor, Opa, pois não? eu não entendi direito o que é o módulo. Tipo, que medida representa o módulo da engrenagem, exatamente? Vamos lá. Que é um pouco mais complexo, mas você vai entender. O módulo é a fresa. Fresa, usinagem. A fresa é a ferramenta de corte, tá aqui, ó, que faz o dente da engrenagem, tá? Só um minuto, vou pegar imagens aqui. Aqui ele está pegando a fresa geral. Fresa, usinagem, engrenagem. Essa ferramenta, ela é responsável aqui, ó, por passar e fazer a geometria do dente, tá vendo? Aqui ela cortando. A outra imagem aqui, ó. Tá? Deu para compreender isso? Eu não vi quem falou, o Neto. Sim, sim. Beleza? Então, Neto, quando ela passa aqui, ó, no eixo, né? Então, a gente tem um blank, que é a engrenagem maciça, é o bloco todo sem os dentes. E aí a gente vai passando essa engrenagem de corte, né? Esse módulo, que é uma fresa, para fazer o dente. Veja que ele tem uma geometria bem específica, que varia do tamanho. Ó, isso aqui é um jogo, por exemplo. Vamos abrir aqui, de módulos. O módulo é esse elemento. Então, aqui é o M4, é o módulo 4. Ele dá um tamanho de dente número 4. Ó. Tá, ó. O módulo 2 é o tamanho do dente 2, entendeu? Ah, certo. Seria a profundidade do dente, é? Não, aí você calcula, é o tamanho do dente. Tá? Quer ver aqui, ó? Vamos pegar outra imagem. Módulo, engrenagem. Eu quero pegar uma relação, deixa eu ver. Eu tenho uma aula que mostra tudo isso, só que eu acho que eu vou demorar de achar essa aula. Tá aqui, ó. Esses cálculos a gente vê ainda na disciplina de desenho mecânico? Não, vocês vão aprender em elementos de máquina, se for da produção lá em PP2. Ok. Tranquilo, professor Mauro? Um ninja aí em engrenagens e usinagem. Vou pegar só aqui, ó, módulo... Vou a tabela aqui, vamos ver se aparece. Ele vai dar mais por tabela, eu queria pegar por imagem. Mas eu vou mostrar ali no software. Ó, o módulo, essas são as variações. Essa tabela não vai mostrar legal. Vai ficar meio complexo para vocês. Aqui, ó, essa imagem é legal. Deixa eu ver se abre esse PDF aqui. Vamos ver se ele vai deixar chegar lá. Aqui é uma aula que fala sobre os cálculos, vocês vão aprender tudo isso, tá? Engrenamento ali, área de contato. Aqui, ó. O módulo, dependendo do tamanho, ele vai mudando a geometria do dente. Porque é em função do número de dentes e do tamanho da engrenagem, tá? Isso já é padronizado. Que é disco divisor.
Vou mostrar agora aqui para você. Vamos colocar só essa última engrenagem, eu vou variar o módulo aqui para a gente ver o tamanho. Então, ó, a última engrenagem, ela tem 10 dentes, tá? Então, vem aqui no toolbox novamente, ó, vamos arrastar lá para cá. Só para você ter uma orientação, ó, módulo 2, se eu colocar aqui, ó, módulo 4, ó, ele dobrou o tamanho do dente, ó. Tem aqui até o módulo 50. Se eu colocar o módulo 50 aqui, vai sumir a tela. Ó. Ó, o dente é quase o tamanho da nossa peça ali, entendeu? Então, o módulo é o que vai dar a geometria do dente aqui em relação ao tamanho, tá? É o padronização. Tem menores? Tem, ó. Engrenagem de relógio ali, ó. Módulos pequenos, ó. Aqui ficou assim por causa do furo, pessoal. Nosso furo tá com 10 o diâmetro aqui, ó. Tá? Então, o módulo é o que dá o tamanho do dente, ó. Módulo 2, diâmetro do furo. Ó, módulo 2, 10 dentes, na verdade, né? A gente quer agora. Diâmetro do furo, nenhum furo de 5, né? Que é para esse eixo aqui, ó. Ok. Não queremos outra engrenagem, então vou fechar aqui. Posicionar esse eixo nesse furo. Essa superfície nessa. E vamos fazer a mesma relação aqui, ó. Vou apenas posicionar ele, tá, ó, no olho mesmo. Não é essa vista, seria essa. E professor, tipo, uma engrenagem de módulo 2, ela só consegue engrenar em outra de módulo 2, né? No caso. Muito bom, exatamente, esqueci de falar isso, exatamente. Módulo 2 não encaixa em módulo 3, entendeu? Tanto que não vai respeitar tamanho como geometria do dente. É diferente. Então eles não se encaixam. Sempre o mesmo módulo. Legal, tinha esquecido disso. Vamos só abrir aqui, ó. Ó, essa é a engrenagem que a gente colocou agora. Vou só ativar aqui, ó, a vista do esboço para a gente fazer a combinação. Posicionamentos, opa. Posicionar. Não é padrão, é mecânicos, engrenagem. Nós vamos pegar agora aqui, ó, esse primitivo anterior que é 40 para esse aqui, ó, que é justamente onde tem um contato aqui, ó. Ok. Agora, quando a gente girar lá a primeira, ó lá, até a última ela gira, ó. Faz o conjunto. Olha que legal. Relação de transmissão. Daqui para cá, a gente dobrou o número de dentes. Então, é 2. O que acontece? Eu preciso dar, para eu dar uma volta nessa, aqui vai dar 2. Vamos olhar aqui por essa linha, ó. Eu vou girar, ó, ela está aqui, olha onde está a outra, ó. Vou dar uma volta nela, ó. Ó, primeira volta da pequenininha, segunda volta da pequenininha. Entre essas duas, também existe 2, tá? Que é o número de dentes. Aqui a gente tem o quê? 30, aqui a gente tem 20, né? Então, quando eu der uma volta nessa aqui, ó, Opa, foi mal. Calma aí, qual é a relação de transmissão? Eu esqueci. 10, 20. Aqui não é o dobro, né? É menos. Mas só que daqui para cá, ó, é 3, ó. Da primeira para a última. Olha que legal. Então, quando eu der uma volta nessa, aqui vai dar 3, ó. Olha lá onde ela está. Primeira da pequena. Segunda da pequena. Voltar para cá, ó. Terceira da pequena. Então, isso é a relação de transmissão. É a variação entre elas. Então, vamos pensar aqui, ó. Se essa aqui tivesse a 1000 RPMs, tecnicamente, essa aqui teria 333,3, né? 1/3. A potência que eu tenho aqui é que eu teria 3 vezes mais, teoricamente. Tá? Por quê? Porque tem perdas, dissipação de energia, assim por diante. Tranquilo? Então, essa é a jogada, pessoal, das engrenagens. Vou só ocultar aqui os esboços. Não é excluir, tá? Eu estou só apagando ele. Apagando não, ocultando, ó. Ocultar. E aí vocês vão montar aí a relação de transmissão das 3 engrenagens. Vai estar a aula salva para tanto da engrenagem quanto da polia aí, conforme vocês girarem, vocês vão observar. Ok?
Ah, professor, dá para eu fazer uma animaçãozinha com isso? Rápido, movimento. Como? Vamos colocar aqui, ó. A gente aprendeu movimentação aqui, ainda não, né? A gente não aprendeu movimentação. Então, Aprendeu não, verdade, a gente aprendeu a gravar vídeo só. Isso aqui a gente vai ver mais pra frente, então, pessoal. Não é hoje, tá? Já que eu falei aqui, só vou mostrar para vocês, mas eu vou mostrar isso aqui para vocês logo, logo. Tá? Vamos colocar aqui. 100 RPMs é muito. Vou colocar aqui 5. Só um motorzinho ali para ela fazer uma simulação de movimento. Tá? Isso aqui a gente vai aprender mais pra frente, pessoal. Foi mal. Aí é só animaçãozinha aí, a gente vai aprender animação aí para aprender a fazer o posicionamento dos nossos elementos aqui. Então aqui, ó, a gente fez aqui a simulação dela, ó. Foi mal. Ela funcionando aí, ó. Tá? Dá para gravar o vídeo, fazer toda aquela animação que a gente fez lá da explosão. A gente aprendeu na explosão o vídeo, né? Foi mal. Ok, pessoal? Sobre a aula de hoje, deu para entender aí a nossa lógica, nosso objetivo, conhecer os elementos de transmissão e dentro do software também? Alguma dúvida, algum questionamento? tudo tranquilo, professor. Legal. Por favor, nomes para girar a nossa frequência. Pessoal, então, quarta-feira, eu vou trazer uma atividadezinha para a gente fazer uma montagem similar a essa, não é nada complexo, vocês vão ver, é bem interessante, até bem legal, tá? Vai ser a última atividade para entrega, então foram 3. A gente fez a montagem do acoplamento, não, desculpa, a montagem do mancal, tá? Tá lá no AVA, atividade, alguns entregaram, teve gente que ainda não entregou, pode entregar com atraso. Fizemos a vista explodida, né, que foi entregue até ontem, lá do acoplamento, e quarta-feira eu vou trazer uma outra atividade que vai ficar aberta por uma semana, que vai ser só um instante, que vai ser a última parte aqui da parte prática, tá? Que é mais uma atividade. Então, essas 3 atividades vão tirar uma média para gerar nossa nota prática. E próxima segunda-feira estaremos fazendo nossa avaliação teórica. Ok? Algo mais? Algum comentário? Alguma sugestão? Qualquer dúvida... Opa, pois não, Gabriel. Professor, com licença. Opa, pois não? Então quer dizer que não vai ter mais prova prática? Não, a prova prática, a gente está fazendo as atividades. Entendeu? Ah, tá, entendi. E aí eu distribuí em atividades para a gente gerar essa parte prática. Não vai ser tipo no dia. Vamos fazer agora, valendo, entendeu? Entendi. Obrigado. Tranquilo? Aí foram as 3, como a gente falou, vamos tirar a média das 3 para nota prática. Aí vai ter a prova teórica na próxima segunda-feira, pelo AVA, viu? Ok? A atividade da próxima aula será feita em 1 hora na aula? Não. A próxima atividade eu vou passar ela quarta-feira agora, daqui 2 dias, para ser entregue até a outra quarta. Tá? Aí vai ser legal que vocês vão ver, ela vai pegar parafuso, vai pegar engrenagem, rolamento, chaveta, é bem bacana. Nada complicado, fiquem tranquilos. Não tem como complicar essa disciplina. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, questionamento, crítica, sugestões, estamos sempre à disposição dos nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo ou nosso grupo do WhatsApp, ok? Boa semana a todos, até quarta-feira. Valeu, professor. Até quarta.